Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui a nossa playlist de Geometria Analítica, estudo da circunferência. Hoje nós vamos resolver um exercício muito interessante, tá legal? Então, olha só, que envolve ponto e circunferência. Professor, como assim? O que tem diferente? Dá uma olhada nesse exercício aqui, olha só. O ponto P, ele está aqui, ó, x, 3, e ao invés de y que colocou B, pertence à circunferência e ele me dá o centro da circunferência, 0 e 3 e raio 5. Então vamos pensar o seguinte, o que é a circunferência? Circunferência é esse contorninho aqui. E o centro está aqui, um exemplo, tá? E aqui é o raio. Então esse exercício aqui está dizendo o seguinte, que esse ponto ele está aqui em cima da circunferência. Ó. É um exemplo, tá? Não é essa circunferência aqui, é só um exemplo. Então esse ponto está aqui. Então, o que acontece? O que nós temos que fazer, então? Olha que interessante. Tá, em primeiro lugar, vamos escrever a equação da circunferência. Combinado? Então, vamos lá. Então, equação da circunferência. Olha só. Quem é o centro? O centro aqui, ó, é o x do centro é o A, que é 0. E o y do centro é o B, que é 3. E o raio é 5. Então, eu vou colocar aqui na forma. Então, olha só. Vamos lá. Quem é o x? Aí, segura aqui. Ó. O x está aqui. Menos o 0, que é o x do centro, vou fazer passo a passo para você entender, tá bom? Ao quadrado, mais o y, menos o b, que é o centro aqui, tá? Deixa eu escrever aqui, ó, 0 e 3, tá bom? Vou colocar aqui, ó, é 3, ao quadrado, igual, como o raio, ó, é 5, então vou colocar aqui, ó, o raio é 5, correto? O raio é 5, então 5 ao quadrado, ponto. Presta atenção agora. Professor, e esse ponto? Esse ponto é exatamente aqui. Olha que simples, pessoal. Ó. Esse ponto aqui, o x e o y, por exemplo, eu tenho um ponto. Então, eu tenho o x do ponto e o y do ponto, que é exatamente esse x da equação. Ó. Esse aqui é o x do ponto e x de um ponto, desde que esse ponto pertence à circunferência. Daí que veio o cálculo do raio, certo? Então, o que nós temos que fazer? Simplesmente substituir no lugar do x, 3. Então, aqui vai ficar aqui, ó, 3 menos 0. Olha só, porque eu estou dizendo que o ponto pertence à circunferência. Mas, quem é o y, professor? Posso deixar y? Vamos colocar o b, né, para contextualizar. Então, quem é o y? Eu quero saber. É o b. Ó, b menos 3 ao quadrado, e aqui eu vou resolver 25. Feito isto, o que sobrou? Professor, 3 menos 0 é 3, tá bom? Ó, vou resolver passo a passo. Vai ficar 3 ao quadrado, mais, professor, mas e aqui? Ó? Aqui é b menos 3 ao quadrado. Então, nós temos que fazer ó, b menos 3 vezes b menos 3. Ou aplicar produtos notáveis direto. Estou fazendo por etapa para você compreender melhor. Combinado isso? Bom, 3 vezes 3, 9. Aplicando a distributiva aqui, vai ficar o seguinte, ó, b vezes b, b ao quadrado, b vezes menos 3, menos 3b, menos 3 vezes b, menos 3b, menos 3 vezes menos 3, mais 9, igual a 25. O que vai acontecer? Ó? Vai ficar aqui, ó, b ao quadrado, menos 3b, menos 6b, 9 mais 9, 18. Esse 25 é positivo, vai passar para cá. Por quê? Porque vai ficar uma equação do segundo grau. Então, olha só, b ao quadrado, menos 6b, menos 7, igual a 0. Vai cair numa equação do segundo grau. Beleza? Deixa eu tirar esse daqui para não ficar feio aqui. Então o que vai acontecer? Agora, olha só, tem exercício que você substitui e cai numa equação do primeiro grau. Mas esse exercício especificamente, o que aconteceu? Ele caiu numa equação do segundo grau. Então, agora nós temos que resolver essa equação, certo? Por isso que é importante você entender, professor, eu posso deixar aqui o y mesmo? Pode, ia ficar exatamente assim, ó, y ao quadrado menos 6y menos 7 igual a 0, porque o b aqui, ó, ele está no lugar do y do ponto, é o yb. Combinado? Bom, professor,
que tem que fazer agora? Agora você tem que treinar o delta, beleza? Separa aqui o A, que é 1. Vou fazer bem rapidinho aqui. Eu sei que você já sabe, mas o A é 1, tá bom? Ó, o B é menos 6 e o C, ó, é menos 7. Então, o que é o delta? B ao quadrado dá 36 menos 4 vezes 1 vezes menos 7. Olha só. Então, o delta é igual a 36. Ó, menos vezes menos dá mais. 4 vezes 7, 28. Então, o que vai acontecer? O delta é 64. E a raiz de 64 é 8. Combinado isso? Então, a raiz de 64 você sabe que é 8, tá bom? Então, vamos colocar aqui, a raiz do delta é igual a 8. Por quê? Porque agora, o que nós temos que fazer? Quem é, vou passar um risquinho aqui, tá? Ó, quem é o y1? Ou melhor, quem é o y, né? Vou fazer de modo geral. Menos b, o oposto de b, mais ou menos a raiz do delta, tá bom? A raiz de 64 é 8, dividido por 2 vezes o a, que é 2. Então, vou fazer para cá por causa do espaço, tá? Desculpa aí. O que tem que fazer? Quem é o y1? Ó, 6 mais 8, 14. 14 dividido por 2 dá 7. Quem é o y2? 6 menos 8, menos 2. Menos 2 por 2, menos 1. Então, a resposta desse exercício é y7 e y menos 1. Quer dizer que nós podemos ter aqui 2 pontos, tá bom? Então, é um exercício cuja interpretação é: se o exercício fala que um ponto pertence à circunferência, então ele está dizendo que esse x do ponto aqui é o x da fórmula. Você troca lá. E o y, que é o b, é uma outra letrinha, ele é o y da fórmula. Professor, posso deixar isso? Pode, sem nenhum problema, mas é assim que faz, tá legal? Então é um exercício que dá para fazer, dá trabalho, você apenas usou uma diferença que é o delta. Combinado? Bons estudos, continua com a gente aí, até a próxima aula. Tchau!